Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, meu nome é Matheus de Palma e hoje nós vamos com mais um vídeo dos 5 principais julgados do primeiro semestre de 2023. Pessoal, antes da gente iniciar, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube do Dedicação Delta, para vocês seguirem a página do Instagram do Dedicação Delta, que são duas páginas em que vocês vão ter cada vez mais conteúdos para o estudo das carreiras policiais, para os principais concursos das carreiras policiais. E nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ensinar, aprender, memorizar, ou seja, nós vamos ter um combo completo dos 5 principais julgados de direito constitucional desse primeiro semestre de 2023. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5 julgados que eu tenho certeza que vão ser cobrados nas próximas provas em direito constitucional de carreiras policiais, e eu tenho certeza que, para além disso, vão ser julgados que vão ficar marcados nas provas. Como se fosse, por exemplo, a súmula 14, súmula vinculante 14 do STF, que diz respeito ao direito de defesa do advogado no âmbito inquisitorial, ou ao uso de algemas, a súmula 11, súmula vinculante 11, e assim por diante. Vão ser, tenho certeza, julgados batidos. E por que isso é importante? Porque além de serem julgados batidos em provas objetivas, eu também tenho certeza que vão ser julgados que serão cobrados em provas dissertativas discursivas. Então, vale a memorização, a gente entender, primeiro, a tese fixada e depois quais os fundamentos dessa respectiva tese. Beleza? Pessoal, sem perder mais tempo, introduzido o tema, bora para o conteúdo, que é o que mais importa. Olha aqui, primeiro julgado nosso, pessoal, ele foi publicado no informativo 1086 do Supremo Tribunal Federal, no dia 13 de março de 2023, é a data do julgado. Aqui está por ordem cronológica, ó, percebam, ordem cronológica, não necessariamente ordem de importância, tá? Olha aqui, a primeira tese. É inconstitucional norma estadual que confere à Defensoria o poder de requisição para instauração de inquérito policial. Percebam, norma estadual. E qual é o fundamento? Não, a defensoria não pode fazer isso porque a defensoria não é o promotor, a defensoria não é o juiz. Não, nada disso. O fundamento não foi esse. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, nesse julgado em específico, entendeu que, nesse caso, há uma inconstitucionalidade formal, ou seja, aquelas que diz respeito ao órgão competente, ao ente competente para a iniciativa ou ao procedimento, e não necessariamente uma inconstitucionalidade material. Nesses casos, pessoal, se tratar-se de requisição de inquérito policial, trata-se de norma de direito processual. Portanto, não é possível que uma norma estadual veicule esse tipo de temática. Por quê? Tão somente cabe à União legislar acerca de direito processual. Olha aqui, embora seja constitucional o poder de requisição da defensoria, não é quando da instauração de inquérito policial. A defensoria, no âmbito dos seus procedimentos de acompanhamento, por exemplo, pode requisitar de quaisquer órgãos públicos informações que digam respeito ao caso concreto que ela está tutelando. No entanto, pessoal, a instauração de inquérito policial ela está intrinsecamente ligada à persecução penal, o que exige uma disciplina uniforme em todo o território nacional. Nestes casos, o artigo 5º é uma norma de direito processual, portanto, de competência privativa da União, que confere o poder de requisição de inquérito policial somente à autoridade judiciária ou ao Ministério Público. Inconstitucionalidade, nesses casos, nomodinâmica formal orgânica, beleza? Só quero trazer mais uma questão aqui que eu entendo importante. Parte da doutrina entende que a requisição de inquérito por parte do juiz da autoridade judiciária também seria inconstitucional, mas não uma inconstitucionalidade formal, mas sim uma inconstitucionalidade material em razão da violação do sistema acusatório. Fica aí
essa dica aí a mais para vocês. Não é um entendimento majoritário, tão pouco da jurisprudência como da doutrina, mas existe doutrina nesse sentido, tá? Primeiro julgado, fácil. Vamos para o próximo, pessoal. Segundo julgado, olha aqui. É inconstitucional por ofensa aos princípios da isonomia, moralidade e eficiência administrativa, norma que permite o exercício da advocacia em causa própria, mediante inscrição especial na Ordem dos Advogados do Brasil, aos policiais e militares da ativa, ainda que estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais. Pessoal, recentemente nós tivemos a inclusão no Estatuto da Advocacia e da OAB de um dispositivo que permitia que policiais ou militares, policiais civis ou militares e militares que estejam na ativa se inscrevam na Ordem dos Advogados do Brasil mediante inscrição especial para tutela de casos próprios, para tutela da causa própria. Por exemplo, eu, Matheus, sou delegado de polícia do estado de Mato Grosso do Sul. Se eu, por exemplo, for ou fosse processado em razão de uma conduta ilícita criminal, eu poderia advogar em causa própria, eu mesmo, sem o advogado, entre aspas, o advogado inscrito na OAB. Eu faria uma inscrição especial e eu advogaria em causa própria. No entanto, pessoal, esse dispositivo, logo depois que foi inserido no Estatuto da Advocacia da OAB, esse dispositivo ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê, pessoal? Dois são os fundamentos. Primeiro, a atuação do policial como advogado, ainda que em causa própria, importa em restrições ao exercício da advocacia, uma vez que as funções policiais são pautadas na hierarquia e na disciplina. Você tem uma quebra do quê? Você tem uma quebra da moralidade, da eficiência administrativa e também da isonomia. Ora, eu, Matheus de Palma, sou policial civil. Então vocês imaginam, por exemplo, o meu chefe, que vai tocar esse procedimento, vai me investigar. Então vocês imaginam, você vai ter uma conduta de um advogado que tem liberdade, que tem retórica, que tem argumentos, às vezes até um pouco mais incisivos com relação à autoridade que está investigando. Eu não poderia fazer isso contra o meu chefe, por quê? Porque eu estou submetido, ainda que policial civil, sim, a polícia civil é pautada na hierarquia e na disciplina, eu estarei pautado na hierarquia e na disciplina. Então, eu não vou poder exercer o ofício de advogado, ainda que em causa própria, de uma maneira livre, de uma maneira imparcial. Beleza? Então, vocês imaginam o contexto, todo esse contexto que eu acabei de contar para vocês, importa em violação à isonomia, moralidade e eficiência. Mas não bastasse tão somente esse fundamento, nós temos também a incompatibilidade de regimes jurídicos. Por quê? Uma vez que as funções estatais relacionadas à preservação da segurança pública propiciam uma influência indevida e privilégios de acesso a autos de inquéritos e processos, entre outras vantagens que desequilibram a relação processual dos demais advogados. Além disso, essa norma resulta em uma criação de uma classe de advogados que possui capacidade postulatória, mas destituída de todas as prerrogativas inerentes ao exercício do ofício. Ora, pessoal, eu como delegado de polícia, por exemplo, eu tenho acesso, em tese, a todos os procedimentos criminais da comarca em que eu atuo. Então, vocês imaginam como isso importaria uma quebra da isonomia minha, atuando como em causa própria, com relação a outro agente, agente processual. E além disso, pessoal, você vai ter um policial advogado atuando em causa própria, que, por exemplo, não vai ter as prerrogativas, por exemplo, de inviolabilidade do e-mail funcional. O advogado tem inviolabilidade do e-mail funcional, do gabinete do advogado. Eu não teria. Então, vocês imaginam, olha isso, todo esse contexto para evidenciar o quê? Que haverá essa norma, ou melhor, essa norma, ela quebra de maneira concreta a isonomia, a moralidade e a eficiência administrativa. Porque haveria aí uma incompatibilidade no que tange à hierarquia e disciplina, subordinado advogando, entre aspas, contra um superior. Incompatibilidade de regimes jurídicos, porque o policial, eu, por exemplo, delegado de polícia, tenho acesso a maior informações processuais de todos os processos criminais da cidade. E outra, você vai criar uma classe de advogados que possuem privilégios e outros que não possuem. Beleza?
Julgado importante, argumentos um tanto quanto difíceis de serem entendidos, porque estão somente muito mais abstratos do que práticos, mas julgado que, com certeza, vai despencar nas provas, nas próximas provas aí de carreiras policiais, também delegado de polícia. Olha aqui, pessoal, nosso terceiro julgado, informativo 1090, a DPF 734 de Pernambuco, 13 de abril de 2023. Vamos lá. É inconstitucional, ou melhor, é constitucional, norma estadual que veda a promoção ou a participação de policiais civis em manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades ou contra atos da administração pública em geral. Pessoal, nesses últimos anos nós presenciamos diversos integrantes das forças de segurança e também dos militares em geral em manifestações políticas Brasil afora. E, com relação aos militares, não há dúvidas de que isso, em tese, não seria possível, uma vez que violaria a hierarquia e disciplina. E ficou a dúvida com relação às forças policiais, às forças de segurança que são civis. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e também a Polícia Civil. Por quê? Porque, diferente dos militares, essas polícias, essas forças de segurança não estão submetidas ao militarismo. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional, norma estadual que veda, sim, a promoção e a participação de policiais civis, né, em manifestações de apreço, ou seja, olha, tá bom demais esse governo, ou de desapreço, ó, tá ruim demais, em desapreço com relação a quaisquer autoridades ou contra quaisquer atos da administração pública em geral. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Olha aqui, ó, fundamento. As restrições estabelecidas pela lei estadual, elas são adequadas, necessárias e proporcionais. Isso aqui é o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade, ela é tríade. Ela depende de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, essas restrições, elas são proporcionais, uma vez que, em consideração a possível violação do artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que trata sobre a liberdade de reunião. Por quê? Porque a reunião de policiais, ainda que em apreço ou em desapreço, importa em violação ao direito de reunião, porque exige-se que essa reunião ela seja o quê? Sem armas. E o policial, por norma, tem o dever de andar armado. Dever de andar armado. Aqui por exemplo, a maioria dos estados importa em transgressão disciplinar não andar devidamente com os objetos inerentes à função, algemas, carteira funcional, armamento e munições. Nesse contexto, é necessário conciliar esses valores constitucionais. Você tem um conflito de valores constitucionais. De um lado, pessoal, a liberdade de expressão dos policiais civis. Do outro, a segurança e a ordem pública. E, nessa baliza entre esses dois direitos fundamentais, nessa ponderação, olha isso que importante, proporcionalidade, ponderação entre esses dois, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deve-se privilegiar a segurança e a ordem pública, pessoal. Beleza? Porque a hierarquia e a disciplina regem todas as organizações policiais. Olha que julgado, quanto conteúdo esse julgado tem. Ele traz a proporcionalidade como tríade, adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito. Ela traz também um dos elementos do direito de reunião, que é a reunião pacífica sem armas, o que não acontece nas reuniões policiais de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades ou atos da administração pública. E, por fim, ela fala no quê? Ela fala na ponderação de direitos constitucionais, de princípios constitucionais. De um lado, a liberdade de expressão e, do outro lado, a segurança e a ordem pública. Nessa baliza, nessa ponderação, se privilegia
a segurança e a ordem pública. Por quê? A segurança e a ordem pública são regidas pela hierarquia e disciplina, que também se aplica de maneira constitucional aos policiais civis e também às outras forças policiais civis do Brasil. Beleza? Entenderam? Sossegado. Nosso quarto julgado, pessoal. Informativo 1091, ADI 7004 do estado de Alagoas, dia 25 de abril de 2023. Olha o que fala aqui, pessoal. É inconstitucional norma estadual que prevê a modalidade de venda direta de armas de fogo aos membros de seus órgãos de segurança pública. Repetindo, é inconstitucional norma estadual que prevê a modalidade de venda direta de armamento aos membros das suas forças de segurança pública. O que acontece, pessoal? Na maioria dos estados brasileiros, não em sua maioria, mas em alguns estados brasileiros, depois que o policial, seja policial militar ou policial civil, se aposenta, o estado faculta a esse policial a compra daquele armamento que foi cautelado para ele durante toda a sua carreira policial. Por exemplo, eu, Matheus, delegado de polícia, tenho um armamento do estado que o estado me fornece, ele me cautela, ou seja, ele me deposita esse armamento para que eu use no exercício das minhas funções. Só que depois que eu me aposentar, o que eu devo fazer? Eu devo pegar a algema, a minha funcional, as munições e o armamento e devolver para o estado. Só que em alguns estados se permite a compra desse armamento pelo policial que vai se aposentar. Ou em algum outro exemplo, por exemplo, em algum outro exemplo, por exemplo, ficou redundante, mas em um outro exemplo, o Estado decide fazer uma reformulação em todos os armamentos. Compram novos armamentos modernos, super bons, americanizados, tudo aquilo que a gente já vê por aí e os alunos às vezes sonham em possuí-los. E daí você tem um armamento antigo. O Estado, para não perder o valor desse armamento, ele vende para o policial, por exemplo, com metade do preço. Existem essas situações nos estados brasileiros. Só que o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa prática de venda direta de armamento, ela é inconstitucional. Olha o que diz o Supremo. A referida previsão infringe a competência exclusiva da União para legislar sobre armamento, artigo 21.6 e artigo 22.21 da Constituição Federal. E também a competência da União para estabelecer normas gerais de licitações e contratos. Então, nós temos, neste caso que eu acabo de trazer para vocês, uma inconstitucionalidade formal, nomodinâmica, orgânica. Uma inconstitucionalidade que advém da incompetência do órgão que realiza, que formaliza essa legislação, uma vez que somente cabe à União legislar sobre armamento e normas gerais sobre licitações e contratos. E também porque, além disso, essa venda direta, ela viola a licitação em si no direito brasileiro. Por quê? Porque qualquer venda realizada, em regra, pelo poder público, exige um processo licitatório prévio como requisito para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Isso está no artigo 37 e 21 da nossa Constituição Federal. Pessoal, julgado bom. Bom mesmo. Percebam, todos esses julgados que eu trouxe aqui para vocês até agora, eles dizem respeito às carreiras policiais. Primeiro, foi com relação à requisição de inquérito policial pela Defensoria, inconstitucionalidade por violação à competência da União para legislar sobre direito processual. Segundo, a vedação de inscrição especial do policial para advogar em causa própria. Terceiro, participação de policiais civis em manifestações a favor ou contra autoridades ou administração pública. Restrição essa constitucional. E agora a venda direta do armamento, nos casos em que eu acabei de comentar para vocês. E por último, o nosso último julgado aqui, dessa nossa maratona de julgados principais do primeiro semestre, nós não temos um julgado de forças policiais, mas é um julgado que, pessoal, rendeu intensos debates na doutrina e também ao longo dos anos. Por quê? É prática comum nos municípios brasileiros, em razão do avanço da causa animal, a proibição
de soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de sons, porque isso prejudica os nossos amiguinhos animais. Só que essa discussão ela foi um tanto quanto acalorada. Por quê? Será que essa norma é constitucional? Será que nós temos aí alguma inconstitucionalidade formal orgânica? Quando eu digo inconstitucionalidade formal orgânica, é a inconstitucionalidade, ou seja, a incompatibilidade de uma norma com o seu preceito de validade em razão do órgão que propôs aquela normativa. Será que nós temos, pessoal? E o Supremo Tribunal Federal, como publicado no informativo 1093 dos seus julgados, aqui o recurso extraordinário 12.10.727 de São Paulo, de 9 de maio de 2023, o Supremo ele decidiu que é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampido. Percebam, o Supremo decidiu que é constitucional de maneira formal, ou seja, o município pode legislar sobre isso. E outra, nós também temos uma constitucionalidade material. A questão aqui que nós temos a analisar é: o município, o Estado, pode legislar de maneira mais restritiva do que a União? Ou seja, nós temos uma norma ambiental da União. Pode o Estado legislar de maneira mais restritiva do que a norma federal? Pessoal, o Supremo Tribunal Federal decide que sim, em grande maioria dos casos, desde que essa norma local, estadual ou municipal, ela não contrarie a norma federal. Beleza? Olha aqui vamos ler aqui o fundamento para vocês entenderem. Uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzem estampidos, ela é constitucional. Essa medida aborda a proteção do meio ambiente e a defesa da saúde, assuntos que estão dentro da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Além disso, a lei municipal estabelece uma restrição necessária, apropriada e proporcional dentro de sua competência suplementar e nos limites do interesse local, nos termos do artigo 31. Embora a competência concorrente, nos termos do artigo 24, elas tão somente seja da União, Estados e Distrito Federal, faculta-se ao município, nos limites do seu interesse local, nos limites do seu peculiar interesse, complementar essa legislação da competência concorrente. E é justamente isso que aconteceu nesse julgado. E o Supremo decidiu que o município que legisla sobre soltura de fogo de artifício e artefatos pirotécnicos, a proibição de soltura, é constitucional, porque ela está complementando as normas federais e estaduais sobre o tema. Beleza? E, para além disso, essa norma local, municipal, ela não contraria nenhuma outra norma federal ou estadual. Ela cria uma restrição, mas essa restrição ela não tem qualquer aso em qualquer outra normativa, seja federal, seja estadual. E, não havendo essa contrariedade entre os sistemas federal, estadual e o municipal, essa norma, portanto, ela é materialmente constitucional. Beleza? Eu aposto muito nesse julgado, pessoal. Eu aposto muito nesse julgado. É um julgado, assim, que traz assuntos que são de extrema relevância sobre causa animal, que é de onde surgiu, o motivo pelo qual surgiu essa legislação. Trata de competência, que é uma matéria que sempre cai, e sempre cai normalmente com lei seca, mas que cada vez mais vem caindo julgados. E, além disso, pessoal, nós temos que pensar que, eu tenho certeza, 90% dos julgados do Supremo Tribunal Federal dizem respeito à competência. Isso é óbvio, porque nós temos 27 unidades federativas, nós temos 5.000 municípios, então você imagina, todos esses órgãos legislando e muitas vezes existem erros de competência. Então, são julgados que, sim, são relevantes. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. 5 julgados tops de direito constitucional desse primeiro semestre. E a gente se vê na próxima, galera.